Presidente, ao contrário do que vem se falando, e é natural no parlamento haver uma divergência, eu não parabenizo e nem acredito que é coragem do Henrique vir aqui a essa comissão sem advogado. Pelo contrário, a ter um advogado, o auxílio de um advogado, não é presunção de culpa. É um direito que todos nós temos. A ausência de um defensor, de um advogado aqui, a minha avaliação é de que você, Henrique, está sendo totalmente abandonado. Foi abandonado porque talvez não tenha aqui condições ou sequer teve orientação de vir com um advogado para cá. Você é piloto há quanto tempo? 14 anos. 14 anos. Como foi o processo de seleção, o processo de instrução, de preparação para ser o piloto de uma aeronave? É um caminho longo, né? A gente realiza o curso e depois a experiência a gente vai adquirindo com o tempo. Igual eu falei, eu venho de uma família de 10 pilotos, então eu acredito que... Teu pai foi piloto? Meu avô, todos os meus tios... Avô, pai, tio, todo mundo piloto? Todos os meus primos são pilotos. 3 gerações na aviação? De pilotos. Então você nasceu e foi alfabetizado com os direitos, deveres, prerrogativas de um piloto? Exatamente. Então, verdadeiro ou falso? É correto afirmar que um piloto é responsável pela carga, pelo transporte de pessoas, pela segurança e por aquilo que ele transporta? Correto. Responsabilidade é essa objetiva, independentemente do dolo ou culpa? Correto. É verdadeiro afirmar que um piloto ele tem responsabilidade se por algum acaso ele transporta drogas? Se ele transporta drogas, é correto afirmar que esse piloto ele tem responsabilidade, ele tem um dever de saber o que ele está transportando e ele pode responder pelo tráfico de drogas? Não sei te informar. Pois eu sei te informar. A responsabilidade. Se você, enquanto piloto, que é filho, neto de um piloto, uma família de pilotos, transporta substâncias entorpecentes, você é partícipe, você é autor do crime de tráfico de drogas. Você vai responder de acordo com a lei de drogas, lei 11.343 de 2006. Mas indo direto ao ponto aqui, você não pode simplesmente vir aqui como um coitadinho, como um herói, dizendo que não sabia o que estava sendo transportado. Você tem o dever de responder. E ao contrário do que até aqui foi afirmado, eu vou dizer, enquadramento possível, lavagem de dinheiro, artigo 1º da Lei 963 de 98, pena de até 10 anos. Falsidade ideológica, artigo 229 do Código Penal Brasileiro, de pena de 1 a 5 anos. Associação criminosa, artigo 288, com pena de 1 a 3 anos. Uso de cargo público para fins ilícitos. E não é só isso. Vamos para um resumo mais específico para a atividade de piloto. Transporte de drogas em aeronave, tráfico de drogas, Lei 11.343, transporte de dinheiro de corrupção, lavagem de dinheiro, Lei 963 de 98, transporte irregular sem declaração, uso indevido da aeronave, transporte de pessoas ligadas a esquema, associação criminosa, artigo 288 do Código Penal Brasileiro, no caso você tipifica como coautor, ocultação de identidade de passageiros, falsidade ideológica. Então não é correto afirmar que a sua convocação aqui é por um acaso. Faz todo sentido a sua convocação. Você não pode simplesmente chegar aqui e dizer: eu não sabia, eu estava apenas transportando. Não é. Você é responsável objetivamente pelas pessoas que transportou. Você é responsável objetivamente pelos bens que você transportou. E não tem aqui como dizer que você não sabia, até porque você inicialmente declarou que é neto de um piloto, que é filho de um piloto, que tem tios que são pilotos, ou seja, você nasceu na aviação. Há poucos dias nós comemoramos o Dia do Aviador e você aqui, com essas suas afirmações, envergonha a aeronáutica desse país, envergonha a aviação desse país. E é por isso que aqui eu estou te alertando. Não precisa ficar com medo, porque o que você já fez de errado, já fez. Talvez hoje aqui você não saia preso, mas você tem que refletir sobre a sua vida, porque você foi usado. E você foi usado da pior forma possível, porque você fomentou, você auxiliou, você ajudou a executar essa prática criminosa e você, inclusive, ficou com a pior cota parte. Se você fosse sócio dessa organização criminosa, você teria um percentual minoritário, porque você ficou com nenhum por cento, recebeu um salário baixo, você não teve um aumento na tua renda, foi, inclusive, beneficiário de um programa social no período da pandemia, ou seja, você foi usado, você foi violentado e você está sendo jogado aqui na cova dos leões para ser constrangido e humilhado. Você é pai? Tem filhos? Pretende ter? Tem. Agora imagina daqui a 15, 20 anos,
o seu filho olhando essas imagens nas redes sociais. Imagina... Ele ia ver que eu estava trabalhando e cumprindo a minha, Legal. Né, a minha função. Né? Trabalhando. Então, quando um traficante trafica, rouba, mata, destrói, ele vai se orgulhar para o seu filho, eu vou lhe dizer. Excelência. Só deixando claro que eu nunca carreguei... Né? Deputado Luiz Lima, eu acho que deputado Duarte, vou pedir a gentileza. Vossa Excelência é jurista, né, sabe bem. O senhor Henrique entrou em contato conosco de que não teria condições de trazer um advogado, né, garantia a ele que ele teria aqui todos os direitos respeitados. Vou pedir só um ponto que eu discordo da fala de Vossa Excelência, com todo respeito. Né? Não há aqui qualquer pré-condenação. A suposição com relação a transporte de droga não cabe a esse senhor. Primeiro, porque quando vai se fazer transporte de drogas, se faz aeronaves de outros modelos, não como essas que estão aqui. São aeronaves mais longas. A questão da droga é só um exemplo. É só para colocar, porque da forma como é a mesma. Da forma como é colocado, Excelência, há, inclusive, que não há possibilidade de pré-condenação ao depoente. Não é o caso aqui. Então, vou pedir só a Vossa Excelência um esclarecimento maior e mais cuidado nessa questão da colocação. Muito obrigado. Presidente, agradeço a sua ponderação, é justo, é seu papel enquanto mediador, ainda mais com essa experiência de piloto, de lidar com as turbulências, mas eu peço apenas só a condução do meu tempo e entendo a sua ponderação. Perfeitamente, só peço cuidado nas colocações aqui. Claro, perfeito. Porque ele veio de boa vontade, tem colocado. Ponderação justa e necessária. Vamos colocar mais um minuto para o deputado, por favor. Mas aqui, enquanto cristão católico, eu costumo... nós sabemos que de boas intenções o inferno está cheio. E aqui não é uma pré-condenação, senhor presidente, eu aceito suas ponderações, mas aqui é uma constatação de que não se pode vir aqui, após o exercício de uma atividade que tem uma responsabilidade objetiva. O que o direito brasileiro diz da responsabilidade objetiva? Responde independente da existência, da presença do dolo ou culpa, ou seja, não importa se tem a intenção, não importa se ele desejava lavar dinheiro. Quando aqui eu trago a questão do tráfico de drogas, é para fins de analogia, a fim de comparação de algo que é muito mais fácil, cristalino, das pessoas entenderem. Aqui eu estou falando do crime de lavagem de dinheiro. Se teve tráfico de drogas, é uma outra questão. Até eu acredito que não aconteceu, mas que houve lavagem de dinheiro, aqui sim, os indícios são fortíssimos. São fortíssimos. E o crime de lavagem de dinheiro está previsto na lei, como já disse, 9613 de 98, artigo 1º. Ocultar ou dissimular natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou de valores provenientes, direta ou indiretamente, da infração penal. Então, o que eu aqui estou fazendo, eu estou alertando. Alertando por qual razão? Porque é importante que nessas semanas que lhe restam em liberdade, que você possa pensar sobre o que fez, coletar provas e auxiliar essa investigação. Eu sinceramente acredito que você não é o autor principal, a mente intelectual, mas você foi peça fundamental para a concretização da prática delitiva. E assim, senhor presidente, encaminhando aqui para os questionamentos finais, eu lhe faço outro questionamento. Você que é filho, neto, sobrinho e é piloto. Uma família dedicada à aviação civil. Você conhece a aeronave Beech Aircraft 58P? Sim, voei ela. Voo nela, perfeito. Qual é a média de preço para aquisição de uma aeronave como essa? Acredito que de 1.500 a 2 milhões, 1.800 a 2 milhões. Perfeito. Quando eu lhe pergunto, em janeiro de 2025, o senhor conhece o Vinícius Ramos da Cruz, não conhece? Sim. Qual a sua relação com ele? Apenas trabalho. Trabalhou com ele, para ele? Que tipo de trabalho? Voei o avião que era o avião dele. Em 2025, ele comprou essa aeronave por R$1 milhão, certo? No mesmo ano de 2025, ele comprou em janeiro, em junho, em poucos meses, em menos de um semestre, em menos de 6 meses, ele vendeu para o Silas da Conafé. Vendeu pelo valor de R$2,5 milhões. Você, como experiente na área, a que se deve essa supervalorização? A que se deve esse aumento no preço? Não sei responder. As poltronas, elas foram acolchoadas com material dourado, da Hermes, alguma coisa? Eu sei que os motores foram feitos. Os 2 motores foram feitos. Se justificando esse aumento de 1 milhão para 2,5 milhões? Talvez. É comum que haja essa supervalorização? No caso, né, se tiver vinculada a essa revisão, sim. Mas teve essa revisão, sabe afirmar? Teve. Como é que você soube dessas revisões? Quando eu cheguei, o avião estava saindo dessa revisão, entendeu? Então fez a constatação? Fiz a constatação, Perfeito. Alguns nomes aqui de ocupantes de cargos no INSS que possivelmente tenha transportado. O André Fidelis. Não conheço.
O José Carlos Oliveira. Também não. Leonardo Melo Gadelha. Também não conheço. Leonardo Rolim. Também não. Joabson. Não conheço. Renata Martins. Não conheço. Nenhum momento, Nenhum. certeza de não ter Absoluto. transportado. Perfeito. Por fim, no que diz respeito a essa fraude do INSS, você trabalhou no gabinete de um parlamentar aqui na Câmara. Em algum momento você teve acesso de alguma relação com o INSS? Nenhuma. Depois de todas essas ponderações quanto os tipos penais que eu afirmei, em algum momento você percebe que faltou da sua parte um dever de cautela, de fiscalização, que hoje, daqui para frente, que vai continuar exercendo, acredito, essa profissão, pretende, eu acredito, faria diferente? Faria. O que, por exemplo? Talvez a análise de malas só. Tá, eu agradeço, presidente. É o suficiente. Obrigado.